Olá, aluno, olá, família. Meu nome é Fernanda, eu sou professora da Escola Municipal Sampaio Corrêa, na 8ª CRE, e hoje eu venho mostrar para vocês o material de complementação escolar que a Prefeitura disponibilizou para você nessa semana. Vamos lá? Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa apostila dessa semana. Lembrando que você não precisa imprimir caso não queira, tá? Você pode simplesmente colocar a data dessa apostila, que é 25/5 a 29/5, no seu caderno. Depois, colocar a página e o número que você está resolvendo. Colocando isso no seu caderno, você já pode responder a pergunta da apostila. Depois eu quero que vocês me mandem foto de vocês fazendo a apostila dessa semana, tá bom? Coloca no caderno a data direitinho. Vamos começar? A Rua do Marcelo. É um texto que você vai ler com muita calma e vai responder essas perguntinhas aqui, tá? Responde com calma, leia com tranquilidade. No número 4, é para enumerar de acordo com a sequência dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro? Né? Foi isso aqui que aconteceu primeiro? Foi isso? Se aconteceu isso aqui primeiro, você vai colocar o número 1. Se não, você vai ter que procurar qual dessas aqui, né? Qual parágrafo desses aconteceu primeiro na história. E depois vai enumerar. E depois, o que aconteceu? A segunda parte da história, qual foi? Então, você vai colocando o número de acordo com os acontecimentos, entende? No número 5, você vai encontrar a palavra no texto que você não conhece o significado. No número 6, você vai observar a imagem dessa rua abaixo e vai descrever tudo que você observa nela. Você vai ver esta imagem e vai escrever aqui tudo que você consegue observar nela, certo? Ok. Na página 7, também é muito tranquilo de fazer. Primeiro, você vai ler aqui a explicação sobre o que é plural, tá? Plural é quando você indica ou quer falar sobre mais de um elemento, mais de um objeto, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma caneta, né? Uma caneta está no singular, porque eu só tenho uma. Agora, se eu quiser transformar no plural, eu vou ter que indicar mais de uma caneta. E a frase ficaria da seguinte forma: eu tenho 2, 3 ou 4 canetas, né? Então, canetas está no plural e caneta está no singular. Tem aqui escrito, ó, para você não esquecer. Plural indica mais de um elemento e singular indica um só elemento, ok? Geralmente, para se formar o plural, basta acrescentar um S ao singular da palavra, tá? Geralmente, mas tem casos em que a palavra muda um pouquinho, tá? No caso de pão, quando eu tenho um pão, eu falo pão. Quando eu tenho mais do que um pão, eu falo pães. Não é pães, não é só acrescentar o S. A palavra muda um pouquinho, tá? No número 7, você vai me dizer, né, quais dessas palavras aqui estão no singular ou no plural. E vai escrever aqui embaixo nessas linhas. Muito fácil, né? Por exemplo, cadernos está no singular. Eu estou falando de apenas um caderno ou estou falando de mais de um caderno? Então, aí você vai colocar aqui. Se eu estiver falando só de um caderno, eu vou colocar em singular. Se eu estiver falando de mais de um caderno, eu vou colocar no plural, certo? Na página 8, você vai reescrever, tá vendo aqui a questão 8? Vai reescrever as frases substituindo as imagens pelas palavras no plural. Laura comprou 3, o quê? Picolés, para comer com seus primos. Então, picolés está no plural. Se eu comesse se a Laura comesse apenas um picolé, então vocês iria reescrever a frase escrevendo a palavra picolé. Mas como ela comeu 3, você vai precisar colocar lá no plural, que no caso ficaria picolés. Vai fazer a mesma coisa na letrinha B. No número 9, você vai passar as palavras para o plural, tá? Por exemplo, aqui no coração, não é só acrescentar a palavrinha S no coração, não. Fica diferente, termina em ões, que é o mesmo caso do peão. Não é peões, é peões, né? Não é feijão, é feijões. Então, você tem que observar aqui o exemplo, né? Esse exemplo aqui, para saber como que você vai transformar no plural. No caso de feliz, não é feliz e colocar o S no final, não. É felizes, que é o caso que está no exemplo do nariz. O plural de nariz é narizes, certo? Você vai observar o exemplo, os outros exemplos também e responder direitinho aqui de acordo com o exemplo, tá bom?
Na página 9, a gente vai falar um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro e seus municípios. Você vai ler esse textozinho aqui, tá? Que os estados são divididos em áreas menores, são chamadas de município, né? Vai ver qual é a capital da cidade do Rio de Janeiro, quantos municípios o nosso estado é formado, né? E que, além disso, o Rio de Janeiro é uma das cidades do estado do Rio de Janeiro. Ué, tia, a nossa cidade tem o mesmo nome do nosso estado? Isso mesmo. Observando o mapa, você vai responder as perguntinhas da questão 10, tá bom? É só de marcar xizinho, fácil, fácil. Observa bem os nomes, tá? Que estão no mapa. Na página 10, a gente vai falar um pouquinho sobre zona urbana e zona rural. Tá? Leia o que caracteriza uma zona urbana e leia o que caracteriza uma zona rural. Depois você vai observar as imagens acima e vai colocar quais são os elementos que caracterizam a zona urbana. O que tem na zona urbana? Né? Você vai colocar as palavrinhas dizendo o que tem nessa zona urbana. E o que tem na zona rural? Você vai escrever os elementos que você encontra numa zona rural. Na página 11, nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos solos. Já que nós falamos de zona rural e zona urbana, né? Nós vamos falar um pouquinho desses solos, né? Tipos de solos que nós encontramos geralmente, tá? Então, nós temos solo pedregoso, solo humoso, solo arenoso e solo argiloso, tá bom? Depois, no número 12, você vai relacionar as imagens de cada tipo de solo com as informações abaixo, tá? Você vai ler aqui essas informações, leia essas informações e depois vai enumerar. Número 1, por exemplo, formado por pequenos pedaços de rocha. Quais desses tipos aqui, qual é o solo que é formado por pequenos pedaços de rocha? É o arenoso? É o humoso? É o argiloso ou é o pedregoso? Se for o pedregoso, você vai colocar o número 1 aqui no pedregoso, certo? E vai fazer a mesma coisa com os outros números. Na página 12, nós vamos relembrar os termos da multiplicação. E como é que a gente calcula, tá? Nós temos aqui o multiplicando, o multiplicador e o produto, tá? Vamos começar fazendo a primeira questão para você relembrar como é que se faz? Vamos lá. Na primeira questão, nós temos o número 234 vezes 2. Vamos lembrar como é que a gente calcula? Vamos lá. Primeiro, você vai pegar o número 2 e vai multiplicar por 4. Depois, você vai pegar o número 2 e vai multiplicar por 3. E depois, vai pegar o número 2 e multiplicar por 2. Tá? Vamos seguir esta ordem. 2 vezes o número 4, tá? 2 vezes o número 4 é 4 mais 4, que dá 8. Depois, 2 vezes o número 3 é 3 mais 3. O resultado é 6. 2 vezes o número 2 é 2 mais 2. O resultado é 4. Então, a resposta de 234 vezes 2 é 468. Ok? Até aí, você vai fazer desta mesma forminha que eu expliquei as outras questões do exercício 13. Na página 13, nós temos uma tabela e nós temos que descobrir o total de pontos em todas as partidas de futebol, que no caso foram 5, de basquete, que foram 4 partidas, e de corrida, que foram 3 partidas. E como é que a gente faz para descobrir se cada partida de futebol, por exemplo, eles obtiveram 124 pontos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, se 5 partidas, né, e em cada uma delas conseguiram a pontuação de 124, vamos imaginar que cada palitinho que eu desenhar aqui é uma partida. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, desenhei as 5 partidas. Em cada partida, fez 124 pontos, tá vendo? Ó, cada partida dessa tem 124 pontos. Quantas vezes o 124 eu repeti aqui? 5 vezes, certo? Pense bem, 5 vezes 24. Qual é o cálculo que você vai fazer para descobrir o total de pontos que ele conseguiu em todas as 5 partidas? 124 vezes 5, 5 vezes 124. Pode mudar a ordem? Pode, porque o resultado será o mesmo. Então, ficará assim. 124 vezes 5. É a mesma coisa que 5 vezes 124, tá bom? Não muda nada. Vai resolver o cálculo e vai colocar a resposta aqui. A mesma coisa você vai fazer com basquete. 4 vezes 124, ok? A mesma coisa aqui. Certo? E vai resolver os cálculos nesses espaços aqui. Resolver os cálculos, você vai me responder estas perguntas que estão aqui embaixo. Na página 14, você vai descobrir que, quando multiplicamos qualquer número por 10, por 100 ou por 1000,
basta acrescentar a quantidade de zerinhos ao lado do número que você quer multiplicar. No caso aqui, 25 vezes 100. 25 vezes 100 é igual, repete o 25 e completa com os 2 zerinhos do 100. Deu quanto? 2.500, certo? Tá vendo no exemplo? É o que você vai fazer nesta tabela. 4 vezes 10. Você vai pegar o 4 e vai acrescentar a quantidade de zeros que tem o 10. O 10 tem quantos zeros? 1. Então, você vai colocar um zerinho. Aqui nós temos o 5. 5 vezes 10, você vai colocar o 5, né? E vai acrescentar a quantidade de zeros que tem o 10. Quantos zeros tem? 1. É 50. Então, 5 vezes o 10 é 50. Tudo bem até aí? Depois você vai me explicar aqui o que você observou na multiplicação por 1000. O que você fez quando você multiplicou aqui por 1000? Você acrescentou o quê? Pensa aí e me responde. Na página 15, nós vamos relembrar um pouquinho sobre divisão, tá bom? Você vai me responder essas perguntas observando esta imagem, esse grupo de alunos, né? Vai dividir em 3 grupos com a mesma quantidade de alunos cada e vai me responder aqui as questões do número 18, tá? O número 19 também. Você vai distribuir igualmente em 3 caixas a quantidade representada pelo material dourado, que é essa quantidade aqui. Quantos cubinhos vão ficar aqui em cada um desses quadrinhos, tá? Na página 16, nós vamos aprender a resolver cálculos de divisão, tá? Vamos resolver a primeira divisão que nós temos aqui na questão 20, para você entender como funciona? Vamos lá. Na divisão 48, dividido por 2, você vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, você vai colocar o dividendo. Olha aqui o dividendo. O dividendo é o número que fica à esquerda do cálculo. Depois, você vai escrever qual é o número que fica no divisor. Olha aqui o divisor. O divisor é um número da quantidade de vezes que você vai dividir o número, tá? Então, no caso aqui, o dividendo é 48 e o divisor é o 2. Agora, eu preciso descobrir o quociente e preciso descobrir o resto. Como é que eu faço para descobrir o quociente e o resto? Da seguinte forma. Você vai pegar o número 48, vendo? E vai dividir primeiro o número 4. Tá? Você vai fazer esse pequeno tracinho em cima do número 4 para você saber que você precisa dividir ele. 4 dividido em 2 partes. Quanto é que vai ficar para cada lado? Ou você pode olhar na tabuada do 2, qual é o cálculo que dá 4. Então, 4 dividido em 2 pedaços fica 2 para cada lado. E quanto que sobra? Nada. Depois você vai abaixar o 8. 8 dividido por 2. Se eu pegar o 8 balinhas e dividir para 2 coleguinhas, quantas balas cada um vai receber? 4. Vai sobrar alguma balinha? Um coleguinha recebeu 4. A outra coleguinha recebeu 4. Sobrou alguma balinha para a professora? Não. Se não sobrou, é 0. Tem mais algum número aqui para dividir? Não. Então, fecha a conta, certo? Você vai fazer a mesma coisa com os outros cálculos da questão 20 e da questão 21. Qualquer dúvida, você pode perguntar para mim no WhatsApp ou no Teams, tá bom? No final da página, nós temos o gabarito, que é de uso exclusivo do responsável, tá? Somente o responsável vai ter acesso a esse gabarito, certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima!